Mas é aí que nós saímos dos trilhos. É que a igreja primitiva jamais se obscureceu no seu objetivo. Eles sabiam sempre por que é que estavam aqui e não no céu. Vocês sabem por quê? Nós não podemos fazer uso adequado de nada até sabermos para o que aquilo foi feito. Isso é verdadeiro com relação a um veleiro, quanto é com relação a um alfinete de segurança. Eu tenho em minhas mãos uma caneta de ponta prosa. Ela é ideal para o propósito para o qual ela foi feita. Mas se eu decidisse usar essa caneta como uma chave de fenda, ela não somente deixaria de alcançar o propósito, como também seria arruinada para o propósito para o qual foi feita. A igreja não pode sobreviver em termos dos seus objetivos divinos sem um comprometimento, um compromisso profundo com o discipulado. O discipulado não é opcional, é essencial. Não há como edificar uma igreja forte sem boa pregação, mas não dá para se edificar bem uma igreja apenas com pregação. E se sua igreja é, em última análise, apenas um centro onde as pessoas vão para ouvir pregação, ela irá morrer. No nosso estudo hoje, vamos fazer 3 perguntas e respondê-las. A primeira é por quê? A segunda é o quê? E a terceira é como? Vamos olhar primeiramente para o porquê. Por que discipulado? Qual é o padrão do discipulado? Será que o discipulado tem base bíblica ou será alguma coisa inventada, alguma ideia americana meio estapafúrdia? Será que ele tem sanção bíblica? Eu quero dirigir a nossa atenção para algumas passagens importantes, cruciais. Se você tem uma Bíblia ou um Novo Testamento, abra em Mateus 28. Queremos focalizar a atenção na Grande Comissão. Quero relembrá-los que a Grande Comissão ocorre 5 vezes no Novo Testamento. Ela ocorre nos 4 Evangelhos e também no livro de Atos. Isso me diz que, da perspectiva de Deus, a Grande Comissão é importantíssima. Antes de olharmos para a Grande Comissão, vamos ver o contexto. Nos versículos 17 a 18, o foco da atenção está sobre um grupo de homens, e há 3 coisas que são ditas sobre estes homens. Em primeiro lugar, nós somos informados que eles estavam no lugar que lhes fora designado. O versículo 16 diz: E seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Então, estamos falando aqui de um grupo de homens obedientes. Eles estavam no lugar exato que Jesus havia combinado de se encontrar com eles. Mas no versículo 17 a nossa atenção é voltada para a pessoa principal. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Reparem que é uma emoção mista. Estavam adorando o Cristo ressurreto, mas eles estavam chocados, tendo dúvidas pessoais. Da minha maneira de ver, não havia dúvidas com relação a Jesus Cristo, mas havia dúvidas neles, dentro deles, e não eram sem razão. Eles tinham acabado de sair do maior fracasso de suas vidas. No momento crítico, eles haviam abandonado o Senhor. E agora eles se encontram com Ele pela primeira vez, e eles estão morrendo de medo. No versículo 18, nós somos apresentados aos recursos apropriados. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu quero que vocês gravem bem isso. Não havia autoridade nem poder neles mesmos. Eles haviam demonstrado isso na prática, pelo fracasso deles. A única autoridade, a única competência que pudessem ter estava em Cristo Jesus. Toda a autoridade de Jesus Cristo estava sendo investida num grupo de discípulos fracassados, e eu espero que isso seja um encorajamento muito grande para você hoje. A competência não reside em nós, reside em Jesus Cristo. O teste final não é o que você vai fazer por Jesus Cristo, mas sim aquilo que você permitirá que Ele faça através de você. Na Grande Comissão nós temos o grande mandato. E eu tenho certeza que não preciso informar a vocês que no texto original grego só existe um verbo principal nesse versículo. E o verbo principal não é ide. Isto é um particípio, e um particípio depende sempre da ação do verbo principal.
Então, a comissão aqui está voltada primordialmente para fazer discípulos. Reparem bem, não está falando de levar as pessoas a tomarem uma decisão por Jesus apenas. Fazer isso é fácil, mas fazer discípulos é difícil. As nossas igrejas fracassam ao redor do mundo porque estão preocupadas em ter decisões e não em fazer discípulos. Então, o mandato descreve o que nós temos que ser. Temos que fazer discípulos. Seja lá o que você estiver fazendo ou deixando de fazer, se você não estiver fazendo discípulos, não estará fazendo o que Jesus chamou você para fazer. Mas Jesus nunca diz o que você deve fazer sem dizer também como você deve fazê-lo. Ele especifica o método do discipulado para nós, usando 3 particípios. O primeiro particípio no texto original grego é indro.